O problema prático é o 7.3 do livro Fundamentos de Circuitos Elétricos. Esse livro é a 5ª edição. Vamos estar trabalhando no capítulo 7, Circuitos de primeira ordem. Então ele quer que determine a corrente I, essa corrente aqui desse circuito, e a queda de tensão Vx, que é a queda de tensão em cima desse resistor de 1 ohm. E o que ele nos dá na questão? Que a corrente zero é igual a 12 amperes. Então, pessoal, aqui para desenvolver esse circuito, precisamos encontrar, no caso aqui, a corrente dessa malha aqui, que é a mesma corrente I da questão, e encontrar o valor de tal para que possamos determinar tanto a corrente em determinado intervalo de tempo como a tensão. Então, primeiro passo, eu preciso, por causa dessa fonte de tensão dependente, eu preciso fazer uma análise com uma fonte de tensão, no caso aqui, eu estou chamando essa fonte de tensão de V0, ela é de 1 volt. E vou adotar esse sentido aqui de análise para a corrente I1 e esse sentido aqui de análise para a corrente 2. Então, vamos encontrar o resultado, uma equação para essa malha, outra equação para a malha da corrente 2. Depois fazer uma substituição isolando I2, achando o valor de I2, pegar o valor que eu encontrei aqui dessa equação e substituir na equação I1, e eu vou encontrar um valor para I1. Então, encontrando o valor para I1, é a mesma corrente, da mesma malha, da corrente que eu estou querendo aqui para resolver essa questão. Então, vamos resolver por partes aqui. Então, primeiro nós vamos fazer a malha da equação I1. Então, aqui vai ficar a malha de 1. Então, adotei esse sentido, então aqui nesse sentido eu vou entrar com menos 1 volt, então vai ficar menos 1, mais aqui a corrente I1 vezes o meu resistor de 1 volt, de 1 ohm, vai ficar mais I1, mais, aqui pessoal, eu tenho tanto aqui uma corrente da malha I1 como uma corrente da malha I2, eu preciso fazer a relação dessas duas correntes aqui. Então, como é que eu faço? Eu vou colocar o 2 em evidência e vou multiplicar a malha I1 menos a malha I2. Continuando aqui na análise, mais 2 vezes a tensão Vx. 2 vezes a tensão Vx, e isso tudo aqui igual a zero, conforme as teorias de Kirchhoff. Então, vamos agora desenrolar essa equação. Então, aqui eu vou ficar menos 1 mais 1 e 1 mais 2 vezes I1 menos 2 vezes I2. Aqui, pessoal, eu esqueci um mais, vem aqui, tem um mais aqui. Então, mais 2 vezes Vx. Vou somar agora o que é corrente 1, o que é corrente 2, para reduzir essa equação aqui. Então, eu tenho 1 e 1 mais 2 e 1, então vai ficar menos 1 mais 3 e 1 menos 2 e 2 mais 2 vezes Vx igual a zero. Vou passar esse menos 1 para o outro lado. Tenho como resposta a seguinte equação: menos 2 e 2 mais 2 vezes Vx, isso aqui é igual. Ok, pessoal, tem uma fonte dependente aqui. Como que eu posso encontrar o valor dessa fonte dependente aqui? Então, para essa fonte dependente,
eu vou fazer aqui ao lado, eu tenho que Vx, ele é igual a R vezes I. Então, meu Vx, quem é o R em Vx? É o resistor de 1 ohm. E quem é a corrente? A corrente é a corrente aqui da malha dele, que é a corrente I1. Então, vai ficar 1 vezes I1. Então, meu Vx ele é igual a I1. Deixando aqui, subscrito aqui o I1. Substituir agora esse valor de Vx aqui na equação. Como ficaria? 3I1 menos 2I2 mais 2 vezes I1 vai ficar 2I1. Isso aqui é igual a 1. Então, eu tenho 2I1 mais 3I1 vai dar 5I1 menos 2I2. E isso é igual a 1. E essa aqui é a minha equação da malha 1. Então, agora vamos para a análise na malha 2. Na malha 2, eu adotei esse sentido aqui. Então, aqui, para resistências, eu vou ter adotar o seguinte sinais de entrada e saída para esses resistores. Então, aqui também positivo e negativo. Então, vamos fazer agora a análise dessa segunda malha. Então, para essa malha, aqui, a malha I2. Adotar o mesmo sentido, vai ficar menos 2Vx mais, eu tenho esse resistor aqui, conforme a análise da malha 1, também tenho a mesma análise para a malha 2, ela tem que fazer as relações dessas duas correntes. Então, colocando em evidência o 2, vai ficar I2 menos I1 mais 6I2. Fazer uma correção aqui, pessoal, no circuito, para essa análise. Aqui é positivo, aqui é negativo. Então, feita essa correção, então agora a equação está correta. E isso tudo aqui é igual a zero. Vamos para o desenrolar dessa equação, então vai ficar menos 2Vx, fazendo essa multiplicação vai dar 2I2 menos 2I1 mais 6I2, e isso aqui é igual a zero. Menos 2Vx mais 6 com 2 vai dar 8I2 menos 2I1, e isso aqui é zero. Menos. Agora, pessoal, o valor de Vx eu já encontrei. É I1. Vou substituir agora aqui na minha fonte dependente. Então vai ficar 2 vezes I1 mais 8I2 menos 2I1. Isso é igual a zero. Então, 2I1 com 2I1, menos 2I1 com menos 2 vai dar menos 4. I1 mais 8I2, isso é igual a zero. Pessoal, o que eu estou para todo esse desenrolar das equações? O que eu preciso? Eu estou atrás dessa corrente aqui na malha I1. Então, se eu encontrar o valor de I1, eu encontro que é a mesma corrente do valor de I, que é a corrente que está sendo pedida na questão.
Eu só renomeei aqui para fazer análise de malhas, mas é a mesma corrente. Então, o que eu posso, no desenrolar aqui da minha equação, eu vou fazer uma relação de I1 com I2. Então, eu vou isolar esse I2. I2 ele é igual a 4 I1 dividido por 8. Isso aqui vou ter como resultado 1 sobre 2 e 1. Então, eu tenho uma relação de 2 com a corrente I1. Então, eu posso substituir agora essa relação na primeira equação. E é isso que nós vamos fazer agora. Então, eu vou só substituir aqui. Então, vai ficar 5 I1 menos 2. Agora, de vez de ser I2, eu vou substituir o novo valor de 2, que é com relação à minha corrente I1. Então, vai ficar 2 vezes 2 I1. E isso aqui é igual a 1. Então, vai ficar 5 I1 menos... Se eu multiplicar isso aqui, pessoal, vai dar 1 I1 igual a 1. Então, aqui, fazendo essa subtração, vai dar 4 I1 igual a 1. Então, I1 ele é igual a 1 quarto de ampere. O I1 ele é igual a I, que ele é igual a 1 quarto de ampere. Ok, então consegui encontrar essa corrente. Então também eu preciso da resistência equivalente para que eu possa achar a constante de tempo. E essa resistência equivalente é a mesma resistência de Thevenin. Então, como que eu posso encontrar? Eu sei a minha tensão, no caso que eu inseri no circuito, ela vai ser igual à resistência equivalente vezes a corrente I. Essa resistência equivalente no caso aqui, é a minha resistência de Thevenin, que eu posso isolar e encontrar essa resistência. Então, essa resistência equivalente ela vai ser igual a tensão sobre corrente. Isso aqui é 1 sobre 1 quarto, que é igual a 4 ohms. Então, é essa resistência aqui que eu vou estar utilizando para encontrar a minha constante de tempo. Então, vou fazer agora aqui ao lado. Então, o tal, que é a minha constante de tempo, vai ser essa resistência equivalente, ou resistência de Thevenin, equivalente de Thevenin, vezes, não é vezes. Aqui no caso do indutor, será o meu indutor sobre a resistência equivalente. Isso aqui eu vou ter como resultado, meu indutor no circuito vale 2 sobre 4. Isso aqui vai dar 1/2 segundo. Agora sim, posso determinar a resposta da corrente e da tensão Vx em determinado tempo. Então, a corrente em determinado tempo, ela é igual à corrente I0, que foi fornecida pela questão, exponencial de menos t sobre tal. Isso aqui, substituindo os valores, 12 exponencial de menos t dividido por tal, que é meio. Então, só melhorar essa nomenclatura aqui. Então, vai ficar a minha tensão em determinado tempo é igual a 12
exponencial de menos 2t ampere. Então, essa aqui é a primeira resposta da questão. E a segunda resposta, ele quer a queda de tensão, ele vai querer a queda de tensão em cima desse resistor de 1 ohm. Então, eu vou aplicar a lei de Ohm. Eu tenho a corrente em determinado tempo, tenho a resistência, eu posso encontrar essa tensão Vx em determinado tempo. Como ficaria? Então, ficaria da seguinte forma. O Vx ele vai ser igual a essa corrente em determinado tempo vezes a resistência, que é uma resistência de 1 ohm. Então, ficaria. Só que tem para essa tensão tem um detalhe na análise. O que nós podemos observar? Que a corrente aqui da análise ela está nesse sentido aqui. Então ela está entrando no terminal negativo. Então essa tensão ela é negativa. Então, para finalizar a questão, a Vx é igual a menos 12 exponencial de menos 2 vezes 2t, né? Vezes 1. Isso aqui vou ter como resposta menos 12 exponencial de menos 2t volt. E essa aqui é a segunda resposta, finalizando a questão.